Eu não quero demorar. Vou tentar ser o quanto eu vou. Nem me presta uma luz escura. Glória a Deus. Neemias 6, quem encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga espera um pouquinho. Aleluia. Eu vou esperar então, já que você pediu com tanto carinho. Deus é bom, não é verdade? Todos encontraram? Neemias capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 9. Amém? Diz assim: ouvindo Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono. Porém, intentavam fazer o mal contra mim, de modo que lhes enviei mensageiros com essa resposta: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Diga isso: estou no meio de uma grande obra e não posso parar. Porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse falar com você? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, e cada vez que me mandavam essa mensagem, eu respondia da mesma maneira. Então Sanbalate, pela 5ª vez, enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-se contra os reis dentro dos vossos muros. Além do mais, segundo se diz, queres que você seja o rei deles, e puseste profetas para proclamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: há rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei, portanto vem e consultemo-nos juntamente. Então mandei-lhe essa resposta: tudo o que você disse, nada aconteceu. Tudo isso é no teu coração que você está inventando. Todos eles, na verdade, procuravam nos atemorizar, pensando: as suas mãos ficarão fracas demais para essa obra, e não se efetuará. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém? Vamos enviar os pequeninos. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe os pequenos e que eles vão na bênção no nome de Jesus. Amém? Sem correr, gente. Devagarzinho. Falar sem correr para eles é a mesma coisa que falar: agora corre. Quantos estão felizes com o Senhor essa noite? Amém? Temos tido dias de luta, mas a palavra do Senhor nos garante que para cada luta que temos, existe uma vitória do Senhor. Amém? Reservada para nós. Eu quero que você preste atenção nesse texto e nessa pregação, porque tem algo de Deus para a nossa vida que eu queria derramar sobre você. Diga assim comigo então: Senhor Jesus, estenda a sua mão para cá, Senhor. Estenda a mão direita. Por que estender a mão direita para o pregador? Não sei, irmão, deu vontade de mandar você estender a mão direita, amém? Então estenda a mão direita e diga assim: Senhor Deus, use esse moço para falar comigo essa noite. Agora coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, faz de mim terra boa, para que a semente, que é a sua palavra, venha poder criar raiz, crescer como árvore e dar os seus frutos em minha vida, na estação certa. Amém? Amém. O Senhor tem falado comigo através do livro de Neemias há algum tempo, e eu acho que a palavra do Senhor, ela se renova. Eu acho não, isso é a verdade. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, e a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. Neemias, nós precisamos entender um pouco deste livro. Na verdade,
na tradição judaica, Neemias, ele é um livro misturado com o livro de Esdras, né? Ele é uma continuação, é uma coisa só. Quando nós lemos aqui na nossa tradução, nós vamos ler dois livros diferentes, que tratam a mesma época, que falam de um mesmo tempo, que levam a mesma história: o retorno do povo de Israel do cativeiro do Império Persa, do Império do rei Artaxerxes, para Judá, para Jerusalém, para Israel. Acontece que Esdras volta 13 anos antes, Neemias chega 13 anos depois em Israel, mas dentro do seu coração havia um desejo. Diga isso: essa noite o Senhor vai colocar em meu coração um desejo. Queridos, que desejo é esse? Precisamos entender que Neemias nasceu no cativeiro, amém? Ele nasceu enquanto o povo estava cativo, diferente de Esdras, que já era um sacerdote antes da revolução, antes da guerra, quando o rei Artaxerxes invade a Babilônia, toma todo o povo e leva com ele o povo de Deus, porque o povo já estava cativo. Então, nós temos o desenrolar de toda uma história. Enquanto o povo estava preso, quantos estão me entendendo? Eu estou falando rápido demais? Não? Eu preciso correr para que você compreenda. Então eu vou um pouquinho mais devagar, amém? Era uma vez. Queridos, aqui a palavra começa a me encher e começa, daqui a pouco começa a dar uns glórias aqui em cima, amém? Mas olha só, Neemias nasce no cativeiro, e aquele garoto, ele começa a ser ensinado sobre as coisas de Israel, sobre as coisas de Judá. O reino já estava dividido, e então ele começa a ouvir de seu pai, ele começa a ouvir de Acalias, que era seu pai, algumas histórias de como era lá em Israel, como era a vida, como a vida era boa lá em Judá, quando eles estavam em Jerusalém, quando eles estavam no Monte Santo do Senhor, quando eles ainda viviam em liberdade. E esse menino Neemias começa a crescer e começa a ouvir essas histórias, e um menino aplicado nos estudos, um menino aplicado em sua vida. Lógico que a Bíblia nos oculta isso, não fala sobre a infância de Neemias, mas é fácil deduzir isso, porque ele vai parar na corte do rei. Se nós lemos o capítulo 1 do livro de Neemias, volte um pouquinho aí, você vai entender que Neemias era copeiro do rei. Diga: copeiro do rei. Copeiro do rei. Ou seja, ele trabalhava na copa, ele levava os drinks, ele levava as bebidas ao rei, ele estava sempre se apresentando diante do rei, e era uma pessoa que havia um espírito de vida nele, um espírito de transformação sobre a vida dele, que quando ele se apresentava ao rei, o rei se alegrava. Artaxerxes, quando recebia Neemias em sua presença, se alegrava. Só que um belo dia, um amigo de Neemias chamado Hanani, diga Hanani, vem com uma história muito triste. E olha só, lá no capítulo 1, versículo 2: veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio acerca de Jerusalém. Então eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio ou vergonha. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Até aqui, queridos, Neemias cresceu ouvindo seu pai falando da beleza de Jerusalém. Neemias cresceu ouvindo seu pai falando das planícies, dos muros, daquela terra toda guardada e da maneira como eles tomaram posse de toda aquela terra. E então os seus amigos chegam e falam para ele: rapaz, lá é só destruição, lá é só morte, os muros estão derrubados, as paredes todas pichadas, todas destruídas, né? As portas estão queimadas a fogo. Então Neemias se entristece, Neemias sente em seu coração uma tristeza, mesmo sem ter conhecido aquele lugar. Consegue entender isso? Quantas vezes nós ouvimos histórias de locais, nós ouvimos falar de algumas histórias de pessoas e nos entristecemos, nos compadecemos, mesmo sem conhecer essa pessoa, mesmo sem nunca ter ido a este local. Quando nós ouvimos notícias de guerra em lugares distantes, ainda assim nós pensamos nas crianças, nas famílias, sim ou não? Isso acontece com o coração de Neemias, e a postura de Neemias muda a partir desse dia. Agora eu quero que você entenda uma coisa: 3 nomes nós falamos até aqui: Neemias, Acalias
significado muito importante, que diz esperar em Deus, o Deus que o escondeu. Ou seja, há um homem com um nome, com uma sina, com um caráter forjado de espera em Deus. Acalias era esse homem que esperava em Deus, estava o tempo todo escondido nas mãos de Deus. Então ele tem um filho, a sua esposa dá à luz, e ele coloca o nome desse filho de aquele que Deus consola, ou aquele que é o consolo de Deus. Ou seja, um homem que esperava a liberdade em Deus, tem um filho e coloca que esse filho seria um consolador para Israel. Deu para entender até aqui? Esse menino cresce com isso, porque o nome, diferente da gente, né? Tá passando a novela, aí o nome do ator principal da novela é Fábio, aí a mãe coloca o nome do filho de Fábio, né? Tá passando um filme Hollywood. Quantos Leonardos nasceram depois do Titanic? Fala a verdade, né? Quantos Leonardo DiCaprio, né? Nasceram depois disso. Nós escolhemos o nome de acordo com a moda, mas o hebreu, o judeu, ele imprime uma razão no nome da pessoa, ele imprime o motivo daquela pessoa viver. E se nós estudarmos os nomes, todos eles têm um significado. Jesus, Josué, todos eles têm uma forma de serem pronunciados e ditos. Então, aquele que era o consolo, diga Neemias, recebe o seu amigo Hanani, e Hanani significa aquele que tem compaixão. O Senhor levanta um homem com compaixão do seu povo e leva uma história triste para uma pessoa que não podia fazer nada, para uma pessoa que estava ali trabalhando diante do rei, mas que não tinha poderes legais. Ele não poderia, com a sua assinatura, baixar um decreto, mudar uma lei, mudar uma situação ou uma atmosfera. A única coisa que ele podia, a única coisa que Neemias tinha, na verdade, é aquilo que nós temos: o Espírito de Deus ao seu favor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: o Espírito Santo de Deus está contigo. Querido, quando Neemias recebe essa má notícia e diz que tudo está destruído em Judá, tudo está destruído em Jerusalém, Israel está com seus muros derrubados, seus muros cheios de brechas, seus muros destruídos, a cidade toda queimada, e as pessoas vivem em opróbrio, ou seja, vivem em vergonha. Neemias se compadece e a sua postura muda. Há uma mudança de postura na vida de Neemias. E a palavra do Senhor nos fala ali no versículo 3, no versículo 4 do capítulo 1 de Neemias, que ele começa a jejuar, ele começa a orar de dia, de tarde, de noite. Ele começa a pedir a Deus uma direção do que ele, que nunca tinha conhecido Jerusalém, poderia fazer para mudar a sorte do seu povo, para mudar a terra dos seus pais. Diga aleluia. Aquele menino, Neemias, um trabalhador, um homem que trabalhava na corte do rei, que era um copeiro do rei, começa então a orar todos os dias, a buscar a presença de Deus, só que o seu semblante estava abatido. E aí nós vamos ler no capítulo 2, que Neemias, no mês de Nisan, no capítulo 2, no 20º ano de Artaxerxes, ao se apresentar diante do rei, o rei nota que ele estava triste. Isso aponta para aquilo que eu já disse. Ele era uma pessoa feliz, ele era uma pessoa diferente. Aonde ele estava havia alegria. Quantas vezes as pessoas olharam para você e falaram assim: eu não sei o que você tem, mas quando você chega tudo fica diferente. Você já sentiu isso? Você já experimentou isso? Eu não sei o que está acontecendo com você, mas de um tempo para cá você chega e traz luz. As pessoas do mundo falam: você tem um espírito de luz, né? Aí você olha para a pessoa e fala: sabe de nada, inocente. Jesus está comigo. Neemias tinha isso. E olha só que interessante. No capítulo 1, no versículo 1, ele está no mês de Quisleu. Quisleu, para você ter uma ideia, é o mês de dezembro para nós. É o início do mês de dezembro. E ele muda a sua postura, sim ou não? Ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a buscar de Deus uma transformação, uma mudança. E no capítulo 2, fala no mês de Nisan. O mês de Nisan é o mês de março para nós. Ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro e março. 4 meses.
ele passou orando para que Deus desse uma oportunidade para ele. 4 meses ele jejuava e orava todos os dias, pedindo: Senhor, me dê uma maneira de mudar a sorte do meu povo, me dê uma maneira de reconstruir a cidade dos meus pais, a terra do meu pai Davi. 4 meses depois a oração dele é respondida. A única pessoa na face da terra que poderia mudar a história de Israel, eu digo entre homens, eu digo no meio natural, a única pessoa na face da terra era o imperador da época, era o Barack Obama da época, sim ou não? Ele era o imperador do seu reino, o reino da Pérsia, era o reino que tomava todos os outros reinos, era o reino que mandava, que ditava leis, que ditava moda, era uma espécie de Estados Unidos, Washington DC, né? Era a capital do mundo, Nova York, era lá na capital da Pérsia. E esse rei se interessa pela história dele. Esse rei se interessa por aquilo que o Senhor colocou no coração de Neemias. Queridos, isso aponta para algo em nossa vida. Todas as vezes que nos compadecemos com uma situação, todas as vezes que o Senhor coloca um plano em nosso coração, todas as vezes que o Senhor coloca um sonho em nosso coração, se levamos a sério, se tomamos com afinco isso para nós e falamos: vamos cumprir o sonho de Deus em nossa vida, o Senhor se interessa por nós. Amém. E Ele envia meios, maneiras, jeitos para que nós possamos cumprir aquilo que Ele nos deu. Amém? A palavra do Senhor nos diz que dele e por Ele, por meio dele, são feitas todas as coisas. Isso aponta para quê? Para que tudo aquilo que nós fazemos, até a vontade de adorar ao nosso Deus, até a vontade de buscar o nosso Deus, até a vontade de louvar a Ele, vem dele. Quando estamos debaixo da vontade do nosso Deus, tudo o que nós queremos é estar com Ele. Uma igreja apaixonada por Deus é uma igreja que tem vontade de estar com o seu Deus, tem vontade de buscar aquilo que o seu Deus quer buscar. Queridos, se trazemos para a história de hoje, Neemias pode ter ouvido falar de alguém que estava na rua, Neemias pode ter ouvido falar de um parente distante, Neemias pode ter ouvido falar de uma pessoa que estava com suas dores, com sua tristeza, com suas preocupações, e ele se coloca em oração por aquela pessoa. Aqui no texto ele se coloca em oração por Israel, aqui no texto ele se coloca em oração por Judá. E o plano de Deus sobre a vida dele era que, mesmo ele sendo uma pessoa insignificante, um copeiro do rei, um trabalhador, um serviçal, ele seria o homem que mudaria a história de Israel. Diga aleluia. Quando o Senhor coloca um sonho no seu coração, quando o Senhor coloca um desejo no seu coração, ainda que seja simplesmente ganhar a sua mãe, ainda que seja simplesmente ganhar o seu pai, ainda que seja simplesmente ganhar o seu filho, Ele faz com que você, Ele te dá maneira de você mudar a história dessa pessoa. Em nome de Jesus, receba isso. Só que o problema é que todas as vezes que temos planos, se levantam algumas situações adversas. Sim ou não? Quantas vezes você planejou fazer algo? Eu digo isso não só no meio espiritual, só não na igreja, né? Mas quantas vezes na sua vida secular, no trabalho, na escola, na faculdade, na sua empresa, você planeja fazer algo, o Senhor te dá algo, você tem certeza que aquilo vai dar certo. Aí se você se reúne com 2 ou 3 amigos e fala: olha, eu vou tomar essa atitude a partir de agora. Você fala com seu pai por conta da sua mãe, você fala da sua mãe por conta do seu pai, você fala dos seus filhos. E aí a primeira palavra que vem é uma palavra negativa. Não, isso não vai dar certo. Não, querido, isso não vai dar certo. Nós já fizemos isso na empresa alguns anos antes, né? Quantas vezes no ministério, eu e a Renata, né, estávamos iniciando os nossos trabalhos, iniciando com todo o nosso desejo, com toda a nossa vontade de fazer a vontade de Deus, e falávamos: vamos fazer isso. Pessoas falavam: isso não vai dar certo, já foi feito há 10 anos atrás, foi feito há um mês atrás e não deu certo. Queridos, quando Deus coloca no seu coração, Ele faz com que dê certo. Glória a Deus. Quando Deus coloca o desejo no seu coração, Ele faz fluir as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele te dá meios, Ele te dá ferramentas. Diga aleluia. Ele te dá maneiras de concluir os sonhos dele. A palavra do Senhor
nos dá liberdade, liberalidade para tomarmos posse de toda ela para nós, amém? Deixa eu ver isso aí, irmão. A palavra do Senhor nos dá liberdade e liberalidade para tomarmos posse de toda ela para a nossa vida. O problema é que muitas vezes o Senhor revela algo ao nosso coração e nós encontramos dificuldades. Eu não preciso de ninguém falar que não vai dar certo. Muitas vezes a minha alma, tão ferida, tão machucada, por todas as coisas que eu já vivi até esse momento, me faz não acreditar no plano de Deus. Levante a sua mão e diga assim: o plano de Deus, para mim, é que a minha postura mude a partir de hoje. Esse é o primeiro plano de Deus para a sua vida. Neemias muda a sua atitude. Ele começa a se apresentar diante do rei triste, abatido, mas não como uma criança mimada, né? Eu falo não para o Lucas, ele já começa. Não, filho, o pai falou não é não. Neemias não estava assim. Ele estava fazendo o seu trabalho. Ele estava se apresentando diante do rei. Ele levava a água, as bebidas, os drinks diante do rei. Só que a sua alegria já não era mais a mesma, porque ele sabia que algo precisava ser transformado. Quantos aqui tem algo para ser transformado essa noite? O Senhor quer transformar, amém? O Senhor quer mudar a adversidade. O Senhor quer tirar a tristeza. O Senhor quer tirar a dor. E olha só, 4 meses depois dessa oração, o rei Artaxerxes pergunta: diga Artaxerxes. Diga Artaxerxes. Estuda esse nome em casa, fala 33 vezes a hora de você chegar em casa, amém? Porque é para você aprender e não errar como eu estou errando hoje. Mas olha só, 4 meses depois ele se apresenta diante do rei. E o rei fala: meu filho, o que aconteceu com você? Cadê o sorriso no seu olhar? Cadê aquela alegria, aquele menino que entrava aqui salmodiando? Você está diferente. Ele fala: meu rei, bem baiano assim, meu rei, oh meu rei, as coisas estão difíceis lá em Judá, lá em Israel, terra dos meus pais. E o rei pergunta: o que você precisa? E ele começa a dizer, a palavra do Senhor nos fala no capítulo 2 que ele é tomado por um espírito com autoridade. Ele começa a falar: Senhor, eu preciso ir lá na terra, ver como ela está, e eu preciso levar madeira. O Senhor pode fazer um decreto? E o rei: toma aqui o checão, dá um chamegão lá. Senhor, mas eu também vou passar por algumas terras que são de outros reis, então o Senhor pode mudar a lei para que eu possa passar lá e ele não me ataque? E o rei: toma aqui. E o rei começa a dar todas as coisas que ele precisa para cumprir aquele sonho. Isso aponta para aquilo que nós falamos no início. Quando o Senhor coloca um desejo no seu coração, Ele te dá meios, e Ele move todas as coisas ao seu redor para que tudo dê certo, para que tudo te vá bem. Fábio, mas existe um desejo no meu coração que de verdade eu não sei explicar se é de Deus ou se é da minha alma. Queridos, coloca numa balança. Existe uma balança espiritual que está lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Anota aí, Provérbios 10, 22. Diz assim: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas ou preocupações. Uma outra versão diz: a bênção do Senhor enriquece e não inclui dores. Quando o Senhor derrama sobre a sua vida um plano, um desejo, se você ainda tem dúvida que aquilo é de Deus, coloque diante dele. Se aquilo trouxer riqueza, não só financeira, não só prosperidade financeira, mas riqueza no sentimento, certeza na sua alma, no seu espírito, te trazer tranquilidade e paz, e não te acrescentar dor nenhuma, não te acrescentar perda nenhuma, pelo contrário, te acrescentar ganho, bênçãos, um plus a mais. Se isso tudo estiver acontecendo, ela vem de Deus para você. É um plano de Deus para a sua vida. Então Neemias sai e ele não conta para ninguém. Ele não explica para ninguém o plano. A palavra nos fala no capítulo 2 que ele sai lá no versículo 13. Ele sai pela porta do vale e começa a juntar as pessoas viajam com ele até Judá. E quando ele chega lá, sem contar nada para ninguém: vem comigo, num caminho eu te explico o que vai ser, eu vou te falar o que vai acontecer, vai ser muito legal, e lá eu vou te contar o que é. O pessoal levantou, escutou essa parafernália toda e foi embora com ele.
quando eles chegam em Judá, quando eles chegam no Monte Santo do Senhor, aí ele conta o que ele tinha para fazer. Aí ele expõe os sentimentos. Sabe por quê, queridos? A palavra do Senhor nos fala no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado na face da terra. Amém. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. Para Neemias e para nós, existe um tempo de receber a bênção do Senhor. Existe um tempo de falar, mas também existe um tempo de calar. O Senhor te chama essa noite para ouvir a palavra dEle, para receber os códigos dEle, os segredos dEle e reter aquilo que é bom para você. Ouve tudo, retém o que é bom, não é isso que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo? Então, que essa noite você receba os códigos do Senhor, para sair daqui cheio do Espírito, e no momento certo, você venha liberar isso para aqueles que estão ao seu redor, para que no momento certo, você venha liberar essa palavra, você venha liberar a vontade do Senhor sobre a sua vida, para as pessoas certas. Sabe por quê? Crente, né? Os crentes lá de São Paulo, aqui de Jacareí não, mas os crentes lá de São Paulo são boca aberta. A gente sai de um culto maravilhoso e abençoado falando: querido, Deus fez, Deus aconteceu, foi xalomanaia para todo lado, e reteté de Deus, fogo santo caiu, e Deus falou, Deus aconteceu. A gente está tão cheio do Espírito que não está nem vendo para quem está contando, e quem está contando não está entendendo nada. Quem está ouvindo não está entendendo nada do que está acontecendo. Neemias teve o discernimento de entender, ele teve a capacidade de discernir aquilo que Deus dava para ele. Eu não posso falar para ninguém por enquanto, mas quando ele chega na terra, olha lá, no versículo 18 do capítulo 2: também lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. E responderam então: levantemo-nos e edifiquemo-nos, de maneira que deram início a esta boa obra. Quando você fala no momento certo aquilo que Deus mandou você falar, sem acrescentar nada, sem colocar nada a mais, nem sem colocar um plus a mais. Eu escutei essa semana, numa reunião do banco, o pessoal falou: isso é um plus a mais. Eu falei: mas se é um plus, já é a mais, meu irmão. Fiquei meio assim sem entender, mas beleza. Se Deus te deu essa palavra, você tem o momento certo para liberar. Agora você precisa entender se é com o seu pé no solo aonde Deus te prometeu que você tem que falar, ou se é antes. Nós vamos encontrar inúmeras passagens da Bíblia que nos apontam para os momentos que devemos falar e momentos que devemos calar. Neemias então fala para o povo que estava com ele, e eles de pronto falam: vamos nos levantar e levantar os muros, tapar as brechas, colocar as portas nos lugares, restaurar o templo, a casa caída de Davi. Vamos fazer tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Todavia, porém, contudo, sempre temos amigos de Ló, amigos de Jó ao nosso redor. E olha só o que acontece no capítulo 3. No capítulo 3. Não, no capítulo 3 não, no capítulo 4. Quando Sambalate, diga Sambalate, ouviu que reedificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Abre um parênteses, olha para mim. Dá um tchauzinho, enquanto eu bebo água. Isso. Um homem chamado Sambalate se revolta com o plano de Deus na vida de Neemias. E a palavra diz, em algumas versões, que ele escarnece, que ele zomba. Mas ele não zomba sozinho, querido. Ele não zomba só ele. Ele levanta um motim contra Neemias. Está dando para entender? Havia um plano de Deus. Deus já havia confirmado isso, porque o rei tinha dado todas as oportunidades para Neemias reconstruir aqueles muros, tapar as brechas. Os homens estavam apoiando Neemias, as pessoas estavam com ele, estava igual paraquedas de português, né? Estou contigo e não abro. Eles estavam lá junto, andando junto e misturado, Neemias. Vamos
Aí se levanta um homem chamado Sambalate, um homem chamado Tobias, diga Tobias, diga Sambalate, e Gesem. Levantam 3 homens e começam a escarnecer, começam a zombar daquele plano que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Queridos, quantas vezes eu passei por isso? Quantas vezes você passou por isso? Você vem com o seu coração cheio, nós chegamos com o nosso desejo cheio de fazer a vontade de Deus, e aí começamos a falar, vamos fazer, e aí damos o primeiro passo, começa a dar tudo certo, aí começa a vir aqueles amigos de Jó, né? Ou Sambalate, Tobias e Neemias. Ei, não vai dar certo. Quem é você, pastor? Ô, irmão, não, na moral, você senta no fundo da igreja, mano. Não vai dar certo, não vai concluir isso aí, velho. Não, na boa, mano. Se enxerga. Se enxerga, irmão. O que tá pegando? O que você tá usando? O que tá dando na ceia? O suco da ceia tem o quê, cara? Querido, não é fora da igreja, não. É dentro da igreja, muitas vezes. Pessoas despreparadas por não terem o nível de espiritualidade que você atingiu, ou por não terem discernimento. Você nem precisa ter um nível de espiritualidade. Eu sou um semi-santo, eu estou quase 99%, mais um passo Deus me resgata, eu encho a minha medida e Deus me chama, como Ele chamou tantos. Não precisa disso. Deus coloca um plano no seu coração, Deus coloca um desejo, eu vou fazer, eu vou acontecer, Deus falou que eu vou conquistar. E aí o irmão olha para você, irmão, eu lembro quando eu falei, né, rapaz, eu vou casar com a Renata. Falei para o amigo, aí esse meu amigo virou para mim e falou assim, Fabiano, seu pai é camelô, ela é filha do pastor, se enxerga. Eu falei para ele, Sambalate, sai daqui, arreda Satanás. Cara, tira isso da cabeça. Quantas vezes nós planejamos algo e o diabo vem e lança uma palavra, lança um empecilho, e às vezes nem são outras pessoas, somos nós mesmos. Eu não sou digno disso. Quando Deus se apresenta diante de Isaías, Isaías fala o que para ele? Senhor, eu sou um homem impuro, de impuros lábios, vivo no meio do povo de impuros lábios. Quando o Senhor se apresenta para Gideão, Gideão fala, não é comigo não, Deus. Eu sou o menor da menor família, eu sou o mosquito do cocô do cavalo bandido. Você não está entendendo, não sou eu, você está errado. Deus diz, é você. E quando Deus diz que é você, que Ele não é outro, é você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para essa pessoa, esse cara sou eu. Quando Deus escolhe você, quando Deus coloca você para fazer algo, se você não fizer, Ele até vai levantar outra pessoa para fazer, mas Ele vai te dar meios para você fazer. E Ele só vai fazer esse plano esmurecer, Ele só vai fazer esse plano se esfriar no seu coração, se você não mudar de atitude. Viu o que aconteceu com Neemias? Pois bem, vamos estudar um pouco sobre Sambalate. Sambalate significa o Deus Lua. Diga Deus Lua. Então esse cara já está errado, a gente não tem que dar ouvidos a ele. Olha só, aí o outro que se levanta com Sambalate chama Tobias. E aí vem algo de Deus para nós, porque Tobias significa Jeová é bom. Bom é Deus, Deus é bom. Tobias. E Tobias se levanta dizendo, rapaz, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Juliana vai desmaiar. Não vai dar certo. Tobias significa Deus é bom. E olha só, Gesem significa chuva. Queridos, a chuva, Deus é bom, e o Deus Lua começa a falar contra a vontade de Deus na vida de Neemias. Começa a levantar palavras dizendo, olha, vocês não vão reconstruir, vocês estão achando que vão chegar lá em Jerusalém e vão levantar os muros e vão começar a trabalhar na noite, e de manhã quando o sol nascer, os muros vão estar fechados, as brechas vão estar fechadas. Queridos, muros e brechas, buracos nos muros, podemos também apontar para o pecado. Quantas vezes antes de aceitarmos Jesus, antes de virmos para o Senhor, antes de estarmos na igreja, levávamos uma vida de pecado, uma vida de destruição, de desonra, de humilhação. E
aí tomamos uma postura: não, a partir de hoje eu não cometo mais tal negócio, eu não faço mais tal, eu não cometo mais tal pecado, eu não falo mais palavrão, eu não ando mais com essas pessoas, e com pessoas que fazem isso, eu não me assento mais na roda dos escarnecedores, como está lá em Salmos 1. E aí as pessoas começam a falar: você, até ontem você estava falando palavrão, até ontem você estava com nós, agora você não anda mais. O que é? Queridos, quando estamos num processo de mudança, de restauração da nossa vida, muitos sambalates vão se levantar, pessoas vão se levantar contra nós. Sambalate é escancarado, o nome dele já é consagrado ao Deus Lua, ao Deus que não era o Deus de Israel, a Lilith, porque Lua no hebreu, no grego, é Lilith. Lilith é uma potestade. Então o Sambalate já era entregue a essa potestade. Agora, o problema é que não só o de fora, o de dentro também. Tobias significa Deus é bom. E aquele cara que leva consigo o nome de Deus é bom está falando para Neemias: você não vai conseguir, você não vai chegar. Queridos, Sambalate, Tobias e Gesem começam a se levantar de todas as formas contra eles. Começam a mandar recados, começam a mandar palavras, começam a mandar mentiras, e eles estão lá, mudaram de postura, estão levantando, fechando os muros, mudando de vida, levando transformação. E não somente eles estão sendo abençoados, mas todos os seus parentes, todos os seus irmãos, todos os seus familiares que moram em Jerusalém começam a ser abençoados, porque eles começam a ver os muros se reedificarem, as brechas sendo fechadas, os buracos aonde passava o ladrão, aonde passava o inimigo, começam a sumir, começam a fechar, e o Senhor começa a transformar Jerusalém num lugar forte. Está conseguindo me entender? Você está aqui ainda ou já foi para casa assistir Fantástico? Eles começam a ver as coisas serem transformadas e começam a se motivar, porque o homem é assim, ele se motiva quando começa a ver as coisas dar certo, sim ou não? E tem gente que quando vê a coisa dar certo, ele começa a falar: isso não vai dar certo, para, você já foi longe demais. Tobias, Sambalate e Gesem estão fazendo exatamente isso para com eles: vocês não vão concluir, vocês não vão chegar. Porém, Neemias manda um recado para Sambalate. Toda vez que Sambalate fala: olha, vocês têm que parar, desce aqui para falar comigo, Neemias respondia para eles: não posso parar, estou no meio de uma grande obra. Diga para o irmão que está do seu lado: eu não posso parar, estou no meio de uma grande obra. Diga isso para outro irmão: diga: eu não posso parar, estou no meio de uma grande obra. Esse é o sentimento que temos que ter. Quando o Senhor nos chama para conquistar, somos águias de conquista ou não? Amém. Quando o Senhor nos chama para conquistar algo, para cumprir os sonhos dele, quando o Sambalate se levanta, quando aqueles amigos indesejáveis se levantam contra você, a sua palavra tem que ser essa: agora não, eu não posso parar, eu estou no meio de uma grande obra. Queridos, nada parou a reconstrução da vida daqueles homens. Nada pode parar a reconstrução da sua vida. Nada pode mudar, nada pode frustrar os sonhos de Deus. A palavra do Senhor nos fala no livro de Romanos: o que nos separará do amor de Deus será tribulação, porfia, decepção, fome, nudez, perigo ou espada? Não! Nada disso pode me separar do amor de Deus, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada pode me separar dos planos de Deus para a minha vida. Aplaude o Senhor. Nada pode te separar dos planos de Deus. Neemias nem dá atenção para Sambalate. Neemias nem dá atenção para Tobias. Ele não podia parar. Ele não podia virar as costas.
Ele não podia pensar ele não podia titubear em dois pensamentos. Será que eu vou? Será que o que ele está falando está certo? Que as pessoas estão se revoltando? Não, ele tinha que ter certeza. Ele estava no meio da transformação da casa dele. O Senhor te chama para transformar a sua casa essa noite. O Senhor te chama para mudar a sorte da sua família. Diga: não posso parar. Estou no meio de uma grande obra. Então, as coisas começam a dar certo. No capítulo 5, diz que Neemias, se você depois estudar esse livro em casa, você vai ver que Neemias, além da reconstrução dos muros, ele começa a colocar pessoas para reconstruir os altares. E além dessas reconstruções, as bênçãos eram tão grandes que eles começaram a abençoar os pobres. Todas as pessoas que tinham dificuldades em Jerusalém, todas as pessoas que se aproximavam dele, eram abençoadas, porque o plano de Deus estava sendo cumprido. Alguns dias atrás eu preguei sobre Obed-Edom. Quantos se lembram disso? A palavra do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, a arca de Deus, melhor dizendo, ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele e toda a sua casa foi abençoada. 3 meses. 3 meses. 4 meses Neemias orou. E a reconstrução de todo o país estava sobre os ombros dele. Ele não parava, ele não chorava, ele não mediu esforços, ele falou com o rei, ele conseguiu recursos, ele conseguiu mão de obra, ele se colocou à obra e ele começou a trabalhar, e o trabalho começou a prosperar, as coisas começaram a acontecer, os muros começaram a ficar tapados, começaram a fechar as brechas, aqueles que pecavam já não queriam mais pecar perto dele, aqueles que mentiam já não mentiam mais para ele, aqueles que estavam em caminhos tortos não aguentavam mais andar do lado dele, porque nele havia o Espírito de Deus. O Senhor, quando te chama, meu irmão, não adianta, você não consegue andar em meio aos escarnecedores, você não consegue andar em meio às dificuldades, porque o Senhor te chama para ser santo. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. O plano de Deus se cumpria na vida dele. A cada instante, a cada dia, a cada momento, ele ia andando e as coisas iam acontecendo, madeira ia chegando, massa, tijolo, as coisas iam todas aparecendo do nada, porque ele tinha mudado a postura dele. Aí você olha para a sua vida e fala: Fábio, há 10 anos eu recebi uma palavra, há 1 mês eu recebi uma palavra, há 20 anos, há sei lá quanto tempo eu recebi uma palavra de Deus para a minha vida e nada mudou. Eu continuo da mesma maneira, eu continuo do mesmo jeito. Queridos, muda de postura, muda de postura. Quando o Senhor veio a mim e a Renata e disse: vocês vão para Jacareí, nós sabíamos que não ia ser fácil, né, amor? Sabíamos que haveriam dificuldades, e muitos Sanbalates, Tobias e Gesem se levantaram contra nós. Muitas pessoas falavam: Fábio, você está deixando uma igreja formada, uma igreja composta, uma igreja completa, para começar um novo sonho em Jacareí. Falei: querida, eu não estou começando nada, Deus começou isso por mim. E as pessoas falavam: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, você vai morrer. Não! Eu tinha certeza que o plano de Deus se completaria em minha vida. Quantas vezes, por uma palavra negativa, por uma palavra contrária, nós nos posicionamos de um jeito, de uma maneira que, se der, deu. Diga para o irmão do lado aí, fala: se der, deu, não, meu irmão. Se Deus mandou, vai dar. O reino de Deus é tomado à força. Aleluia. A palavra de Deus nos fala que o justo viverá pela fé. Você é justo? Tem justiça na sua vida aí? Então é pela fé que você vai viver. E a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Espera em Deus, confia nele, e no mais tudo ele fará. Deleita-te no Senhor teu Deus, e ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra do Senhor nos fala no livro de Salmos: a alegria do Senhor é a minha força.
Quantos já viram a galinha de Angola? Né? Pequenininho, fui para Sergipe, terra de papai, de painho. Aí papai falava, tinha uma coruja que ficava à noite cantando: pai eu vou, pai eu vou, pai eu vou. A noite toda. Você já ouviu essa coruja cantar? E ela ficava a noite toda lá. E meu pai falava, ela não caía, ela só prometia. Tinha uma galinhazinha que vovó criava lá no sertão do Sergipe, que ficava o dia inteiro falando: tô fraco, tô fraco, tô fraco. O canto dela é isso. Você já ouviu isso? Você já viu essa galinha? Já ouviu falar disso? Me ajuda aí, gente. Quem já viu, levanta a mão. O pessoal está achando que é brincadeira. Quem vai assistir esse vídeo vai falar: o pastor está viajando na maionese. A galinha fica: tô fraco. E a avó jogava milho para a galinha: tô fraco, tô fraco. Jogava comida: tô fraco. Muitas vezes a gente vive desse jeito: tô fraco. Mas como? Se a alegria do Senhor é a minha força, então quer dizer que o Senhor não está se alegrando comigo. Se eu me sinto fraco, é porque o Senhor não tem se alegrando comigo. E a palavra de Deus nos fala no livro de Hebreus que a única maneira de agradar a Deus é tendo fé. Quando temos fé nele, agradamos a ele. Se agradamos a ele, ele nos faz forte. Então diga o fraco essa noite: eu sou forte. Diga: eu sou forte. Neemias tinha esse espírito e ele falava: eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar com a reconstrução dos muros, porque eu estou no meio da transformação. Eu não posso parar na transformação da minha cidade, porque eu estou no meio de uma grande obra. O Senhor te diz essa noite: não pare, porque você está no meio de uma grande obra. Sanbalat, ela era horonita. A gente vai encontrar isso no livro de Jeremias. Horonita significa que ele era de Samaria. Samaria, até hoje, né? Até o Novo Testamento e até hoje são povos que não se misturam com os judeus, porque eles são de Israel, mas eles construíram um monte santo no meio da terra deles. E eles diziam, né? A mulher samaritana dizia o quê? Em qual lugar é correto? Adorar a Deus no santo monte ou adorar a Deus desse monte aqui? Os nossos pais diziam que poderia adorar aqui, mas os seus pais, ela dizendo isso para Jesus, dizem que é no santo monte. Então, Sanbalat já tinha em seu DNA um espírito crítico contra Judá. Tobias, a palavra nos fala que ele era amonita. Amonita aponta para os filhos de Amon. E quem é Amon? São os filhos de Ló, em seu incesto com suas filhas. Nasceram 3 povos: os Moabitas, os Amalequitas e os Amonitas. Os Amonitas adoravam um Deus chamado Moloque. Moloque recebia o sacrifício de crianças recém-nascidas, eram oferecidas a elas, a esse Deus, queimadas no fogo. E Deus fala para todo o povo de Israel: não se misturem com o Moloque, não se misturem com esses deuses contrários, com esses deuses pagãos, porque senão eu destruirei a sua terra. Este homem tinha um nome: Deus é bom, Tobias. Deus é bom, mas ele vivia numa terra diferente. Parou o trem aqui? Aleluia, diga aleluia. Aleluia, você disse mais. Esse homem, ele para com o seu desejo e a sua vontade voltada para adorar um Deus contrário. E aí o que acontece? Ele se levanta contra o povo de Israel. Você está me ouvindo aí no fundo? Amém? E Jezer era árabe. Quem são os árabes? Os filhos de Ismael. Ou seja, Jezer significa chuva, Tobias significa Deus é bom, e Sanbalat é Deus lua. Todos esses homens eram de povos contrários à vontade de Deus. Queridos, quando Deus coloca um desejo no seu coração, Ele faz com que tudo dê certo para a sua vida. Amém. Não importa o tamanho da potestade que se levante, não importa o tamanho da dificuldade que se coloque contra você, não importa os problemas. O governo parou de trabalhar. Tem crise vindo aí, querido. Deus mandou você fazer. Você não pode parar. Você está no meio de uma grande obra. Diga: não importa a crise, não importam as dificuldades, não importam as leis, eu não vou parar, porque estou no meio de uma grande obra. Aplauda o Senhor.
palavra de Deus nos fala no capítulo 6, que a gente começou a ler, que as coisas estavam tão certas para a vida deles, que tudo corria bem. Os muros estavam sendo reerguidos, diga aleluia. As brechas, os buracos estavam sendo tapados, diga glória a Deus. Não haviam mais por onde ladrões entrarem, não haviam mais por onde animais entrarem para roubar as plantações ou as crias deles. O templo estava reconstruído, diga glória a Deus. Eles já podiam adorar a Deus no santo monte, com o templo reconstruído, os muros reconstruídos. Mas ainda assim, Sanbalat manda uma notícia, e Sanbalat fala lá no versículo 5. Sanbalat pela quinta vez se levanta contra o povo de Israel e começa: olha, você não vai vir, mas é o seguinte, chegou a notícia aqui de que tudo isso que você está fazendo é para se revoltar contra o rei. Tudo isso que você levantou de muro aí é para a sua própria vantagem, porque você está querendo se julgar rei. Eu estou sabendo, Neemias. Sanbalat se coloca nessa posição. Sanbalat se coloca de um jeito que ele manda uma carta, e Neemias começa a ler aquela carta. Rapaz, quanta barbaridade estão falando de mim aqui. Sabe o que acontece? Quando Deus está com você, as coisas começam a dar certo, os muros começam a ser reerguidos, a casa do Senhor é levantada novamente. Aí aqueles que eram inimigos deixam de ser inimigos e se transformam em invejosos, e começam a falar mal de você para outras pessoas. Entendeu? As pessoas começam a ouvir falar mal de você, aí olham para a sua vida e falam assim: ué, mas está tudo indo bem para ele. Não, está tudo indo bem porque ele trabalha com a força de Beelzebul. Foi isso que falaram de Jesus. Ele expulsa demônios com o poder de Beelzebul. Queridos, o Senhor Jesus nos diz: bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos por amor do meu nome. Queridos, Sanbalat manda uma carta dizendo: olha, eu estou sabendo tudo que você está fazendo, e você vai se autoproclamar rei. Você vai se chamar de rei de Israel, de transformador de Israel. E Neemias não queria nada disso. Ele simplesmente queria cumprir o plano de Deus para a vida dele. Quantas vezes nós queremos cumprir o plano de Deus, e o plano de Deus começa a se cumprir em nossa vida, e aí as pessoas param de jogar pedras, param de jogar dificuldades, param de lançar problemas, e aí elas fazem o quê? Começam a falar mal de você, começam a falar mal de nós. É para isso que fomos chamados. Não importa se você mudou a sua atitude há algum tempo já, por conta do plano de Deus, ou por conta de coisas que você fazia antes, que hoje já não te faz bem, e você começa a ser mal visto por isso. Não importa, porque Deus está com você. Deus estava com Neemias. A mudança de postura dele fez com que ele mudasse a história de Israel. Hoje, se você chegar em casa e jogar no Google lá a história de Neemias, você vai encontrar textos diversos, mas todos eles têm um título desse naipe, desse estilo: o homem que mudou a história de Israel, o homem transformador da história de Israel. Neemias era um copeiro. Qual é a sua profissão? Eu estou desempregado, pastor. Neemias era um homem simples, filho de um escravo, copeiro. Ele mudou a história da nação dele. O que você é essa noite? O que você tem feito? Você tem trabalhado em quê? Você tem vindo da onde? Não importa. Eu acho que o problema sou eu. Não importa. Deus é contigo. Amém? Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Comece a colocar diante do Senhor. Comece a colocar diante do Senhor todas as palavras de afronta. Acho que vai agora. Comece a colocar diante do Senhor todas as vezes que o inimigo se levantou contra você, todas as vezes que um Sanbalat e um Tobias disse que você não chegaria.
Comece a colocar diante do Senhor todas as vezes que você ouvir uma palavra negativa, uma palavra contrária, uma palavra que diz que você não seria capaz. Imagina, você é filho de um camelô. Imagina, sua mãe tentou te abortar um monte de vezes. Quem é você? Você errou tanto na criação do teu filho, agora você quer mudar o seu filho? Sua mãe te conhece, seu pai te conhece, rapaz, você não vai conseguir ganhar eles para Jesus. Todas as vezes que esses espíritos se levantaram contra você, comece a colocar diante de Deus. O Senhor te chama para exaltar o nome dEle, e assim como Neemias, mudar a história da sua casa, e com isso mudar a história do seu país. O Senhor te chama para mudar de postura essa noite. Aqui está posta uma mesa que tem pão, que tem suco de uva. Eu sabia que essa noite ia ser uma noite de batalha. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei: Senhor, Neemias, é dia de mudança de postura. Não vai ser fácil, Senhor. Mas o Senhor me moeu e falou: você vai pregar sobre isso, filho. Coloque diante do Senhor as palavras de afronta, assim como Ezequias fez um dia diante do rei, diante de Deus, diante dos seus profetas. Ele era o rei. Ele começou a chorar e dizer: Senhor, será que ele se levantou contra mim e tem falado barbaridade a meu respeito? Lembra, Senhor, dos dias que eu passei debaixo do teu braço, que eu passei clamando por ti. Lembra, Senhor, dos dias que eu estive sozinho, enquanto ninguém me ouvia ou ninguém me via. Coloca diante de Deus isso.